Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Papo com Especialista. O objetivo desse quadro você já sabe, né? 15 minutos falando, respirando a área de investimentos. E a nossa convidada de hoje é uma convidada super especial. Eu estou muito feliz que ela aceitou o convite. É a Jéssica Silva, ela que é especialista de investimentos no projeto Live do Itaú. Trouxemos convidados do Ion e hoje é uma convidada de outro projeto. Ela vai estar explicando um pouquinho para a gente quais são as diferenças. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Dani. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. A honra é nossa, meu Deus do céu. Além de ser especialista em investimentos no Live, gente, no Live ela é nossa professora da aceleração aqui no PAP, é mentora também do PAP, então imagina o quanto fera essa guria é, né? Ô, Jéssica, vamos começar então, mas antes, galera, antes de começar o nosso papo com o especialista, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, hein? E agora vamos para o que interessa. Jéssica, você é de uma cidade do interior da Bahia, né? Aqui hoje eu tenho certeza que a gente vai quebrar muitos paradigmas, né? A gente tem muitos alunos que são do interior e fala que não existe oportunidades na área de investimento na cidade deles. E eu queria que você explicasse da onde você é, né? Se você sempre quis trabalhar no mercado financeiro e como que você se preparou para a área de investimentos. Em qual cargo do mercado financeiro você ingressou? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Perfeito, Dani. Bom, primeiro eu nasci, né, em Santo Amaro da Purificação, que é na área, o recôncavo aqui da Bahia, e na verdade eu só nasci lá e vim para Salvador, né, minha família toda aqui de Salvador, né, na Bahia, e desde então o processo, a minha relação com o mercado financeiro inicialmente era algo impossível, né, até porque ninguém da minha família nunca teve acesso, ninguém nunca trabalhou no mercado financeiro, e de fato até então não era uma realidade para mim. Então, quando eu comecei no mercado de trabalho, né, até para fazer o link, né, para entender como foi esse processo de chegar no mercado financeiro, eu passei por áreas diferentes. Então, assim, primeiro ponto, né, não necessariamente a pessoa que quer ir para o mercado financeiro, ela não tem oportunidade de fazer uma transição de carreira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes as pessoas sempre me perguntam, e na própria mentoria, eu ouvia muitas dúvidas em relação a isso. Então, eu iniciei em áreas completamente diferentes, trabalhei na área de logística internacional, trabalhei no varejo, depois eu fui trabalhar na área de tecnologia, e aí dentro desse processo, como eu sou, né, daqui do Nordeste, a gente sempre, né, e acaba sentindo muita dificuldade de ter empresas que a gente consiga encarreirar. Então, eu comecei a perceber, poxa, eu estou na empresa, relativamente, né, estou bem estabelecida, mas ok, qual é o meu próximo passo aqui dentro? Então, chegou um determinado momento, Dani, que isso começou a me incomodar um pouco. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas de empresas dentro da região, né, que eu morava. E aí, dentro desse processo, eu conheci o Itaú. Aí eu falei, cara, eu acho que dá para eu entrar num processo seletivo desse. E aí eu comecei a pesquisar sobre a instituição, comecei a me identificar, só que dentro, né, desse processo todo, nesse emaranhado de informações, muito do que eu ouvia de pessoas externas, ou até algumas pessoas que já trabalhavam no mercado financeiro, diziam assim, olha, só consegue entrar no mercado financeiro quem tem alguém para indicar. Outras pessoas diziam assim, olha, eu já tinha em torno de 25 anos, já estava para chegar para os 26, e algumas pessoas falavam assim, olha, mercado financeiro só entra com X idade, acima disso você não consegue. E aí isso foi também me bloqueando, porque eu falei, pô, será que ainda consigo, né? Relativamente eu ainda sou jovem, né? Mas a gente começa a pensar, poxa, será que dá? Poxa, será? E aí nesse processo, Dani, eu comecei a fazer várias entrevistas, eu participei de 4 processos seletivos para o Itaú, para áreas diferentes, e perdi nos 3 primeiros, né? Então, primeiro ponto, eu não estava nem um pouco preparada, né? Porque, assim, a gente já vai naquela sensação, poxa, não vai dar certo, eu vou só para tentar.
E aí o segundo ponto, né? De fato, eu não estava buscando entrar no mercado financeiro. Eu queria, naquele primeiro momento, ter uma empresa que eu conseguisse ter um processo de encarreiramento. Eu não entendia ainda como o mercado financeiro funcionava. E aí, depois de algumas tentativas, no quarto processo seletivo que eu participei, eu entrei na instituição, isso por volta de 2016 para 2017, como caixa. Eu era, na outra empresa que eu trabalhava como agente de contas, uma empresa de tecnologia, e aí eu fui para ser caixa no Itaú. Foi um processo muito desafiador, Dani, porque imagina, a pessoa não sabia contar R$ 1.000 com tranquilidade. Imagina você pegar um montante de 50, 100 mil. Falei, gente, eu não vou dar conta disso. E tive que dar conta, né, Dani? E deu conta, né? Olha aí a progressão de carreira que tu fez dentro da instituição. E tive que dar conta quando chegavam os clientes que eu precisava atender, tinha as metas para dar conta. E eu sempre pensava, gente, isso não é para mim, será que eu vou conseguir? E as coisas foram acontecendo, Dani, porque até o próprio dinamismo da instituição força positivamente com que a gente evolua, né? Então, ele não permite, o dinamismo da instituição não permite que você se acomode. E aí, dentro desse processo, Dani, quando eu entrei, que eu comecei a me adaptar, que eu entendi um pouco a cultura, vivenciei a cultura do Itaú, eu falei, pronto, é isso que eu quero. Só que aí começou a ter um gap, né? Porque eu falei, ok, eu já estou dentro da instituição, eu entendi que é essa área, esse mercado financeiro que está começando a crescer dentro de mim, a vontade de estar aqui, mas e agora? Né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me qualificar? Porque até então eu sou formada em administração, mas a minha pós era de gestão de pessoas, porque eu pensava, eu vou fazer administração, para entrar na área de RH acho que deve ser muito mais fácil do que, por exemplo, entrar na área financeira. Na época eu não pensava, mas a minha lógica era mais ou menos essa. E como eu sempre gostei de pessoas, eu falei, não, vai ser muito mais fácil para eu ingressar nessa área. E aí eu estava pensando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para me dar respaldo para que eu cresça aqui dentro. E aí, fazendo muitas pesquisas, conhecendo algumas pessoas, principalmente no YouTube, eu comecei a entender e perceber a necessidade de me qualificar. Tirei o CPA 10, e aí, assim, e logo em seguida tirei o CPA 20. E até então eu falei, poxa, tô bem, porque assim, naquela época, tirar o CPA 10 já era um grande diferencial para um caixa, e tirar o CPA 20 era muito diferenciado. Só que eu falei, não dá, porque assim, ainda assim, na minha regional, aqui na Bahia, existia uma ou duas pessoas, né, que tinham o CPA 20, mas eu falei, sim, mas eu preciso ainda ter alguma coisa para que me diferencie, né, em meio a tantas pessoas boas, né, qualificadas que aqui tem. E aí foi nesse processo de pesquisa, de construção, eu conheci o PAAP. E como foi que esse processo aconteceu? Eu conheci o PAAP, e aí, numa live do Fábio, ainda ele estava no slide de tela azul, ele falando justamente sobre esse processo, da gente se desenvolver, contando um pouco da história dele. E aí aquilo foi me chamando a atenção, porque inicialmente nunca, né, ouvi falar dele, nem do Elmi Banco, mas aquilo me despertou uma certa ousadia. Eu falei, não, mas peraí, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí eu comecei a estudar, fiz consegui fazer a certificação do CEA, e aí foi um grande divisor de águas, porque quando eu fiz o CEA, eu falei, pronto, eu tô na área operacional, eu já estava no PAAP. Foi justamente nesse processo que eu entrei no PAAP, fiz a certificação, e aí eu percebi, não, aqui realmente mudou tudo, né? Reformulou todo o jogo, porque até então eu estava sendo levada e conduzida pelas demandas, principalmente dos gestores. Olha, você tem que fazer isso, tem que tirar tal certificação, você tem que bater X de meta. E eu estava seguindo esse momento, esse caminho. E aí quando eu entrei no PAAP, né, conheci o Fábio através dos vídeos no YouTube, comecei a estudar, comecei a entrar na comunidade, comecei a perceber que, de fato, né, a gente estava dentro de um ambiente onde as pessoas não só, né, se ajudavam, mas nos incentivavam o tempo todo a evoluir. Eu falei, pronto, aqui é o caminho. E o acolhimento, né, que a gente tem quando a gente está no PAAP, eu acho que faz toda a diferença, Dani. Porque imagina que aqui no Nordeste eu pensava, ok, eu vou tirar o CEA. E quando eu comentava, as pessoas falavam assim, nossa, mas nem o gerente geral tem, né? Nem fulano que tem tanto tempo de casa tem. Mas eu falei, ok,
ele não tem, é uma escolha, como eu estou escolhendo me qualificar. Então, esse processo, Dani, de chegar até o mercado financeiro permeou por toda essa trajetória, né, de buscar essa evolução, e aí eu, principalmente dentro do PAP, foi que me despertou a vontade, né, de evoluir e principalmente entender que mesmo quando a gente consegue o nosso principal objetivo, né, que era apenas entrar na instituição, hoje é não só entrar, conseguir se manter e buscar realmente esse processo de evolução contínua. Bom demais. E olha só, pessoal, muita gente nos procura e fala assim, mas eu não tenho CEA ainda, né? Não tenho certificação. Por que eu vou entrar no PAP, né? Faz sentido para mim? E a gente vê a Jéssica, o quanto que ela cresceu, que foi um divisor de águas na carreira dela, entrar no PAP, conseguiu conciliar as aulas do PAP com o estudo para certificação. E é a famosa frase, quem quer, dá um jeito. Né? É verdade. A gente consegue conciliar. Ô, Gé, conta pra gente que você já recebeu especialistas do Ion e hoje você é uma especialista em investimentos no Itaú, mas no projeto Live Invest. Conta a principal diferença, assim, o que muda do projeto Ion para o projeto Live Invest e com o que você trabalha diretamente, né? Para quem você dá o suporte, como que funciona? Perfeito, perfeito. Bom, o Ion acho que está na boca do povo, né? Da melhor maneira possível, as pessoas de fato entenderam a ideia que são os escritórios, que está cada vez mais próximo das pessoas, dos investidores. No caso do Live, ele já existe há algum tempo. Só que acaba que não sendo tão difundido. O Live Invest é a área de investimento, só que ela praticamente vive para dar suporte ao gerente. Nesse momento, o gerente aciona a nossa área, a gente entra em contato ou com o gerente ou diretamente com o cliente e faz esse atendimento da assessoria. Então, o nosso principal objetivo é facilitar a vida do gerente, que está ali na ponta, né, de frente para o cliente, naquele contato direto, para que tirar, digamos assim, um dos pilares, né, um dos pratinhos que o gerente precisa dar conta. Então, a gente sabe que a vida, né, quem está ali na plataforma, quem está nas agências, é uma vida bem corrida, e aí cabe a gente do Live abraçar esse gerente para que ele consiga realmente dar conta, né, de outras demandas, de outras entregas que ele precisa fazer, e aí o Live dá todo esse amparo, esse suporte, junto com outras áreas internas, para o cliente atender diretamente o cliente da melhor maneira possível. Bacana. Você acessa também os clientes numa negociação, você também conversa, talvez... não sei se hoje, né, como que funciona, se você está somente home office, pouco agência, se você faz essas visitas com os gerentes, esse contato diretamente com o cliente ou não, Dani, somente com os gerentes de conta, como funciona? Então, Dani, nós estamos há quase que 2 anos praticamente home office por conta desse período pandêmico, né? Então, muito da estrutura do dia a dia mudou. Então, a princípio, todo o nosso contato, ele tem a ponte do gerente, tá? Então, assim, cabe o gerente que vai, assim, cabe o que o gerente vai trazer para a gente. Às vezes o gerente fala assim, olha, contacta lá a cliente Daniela, que ela tem uma demanda assim, assim, assado, e eu consigo entrar diretamente com o cliente. Mas tem alguns casos que o cliente prefere estar presente, até para trazer mais um acolhimento para o gerente. Geralmente, essas visitas vêm acontecendo de forma ainda online, então a gente faz contatos com o cliente através de alguns dispositivos eletrônicos para que a gente faça esse contato, né, audiovisual, ou por telefone. A gente sempre pergunta o que é melhor para o cliente, né, e dentro desse processo, por conta também da pandemia, até os próprios gerentes, eles não estão tendo acesso presencial, fazendo visitas, né, presenciais para o cliente. Estamos ainda nesse processo de vídeo, né, conferências entre eu e o gerente e o cliente, ou apenas eu e o cliente. Ah, sim, certo. Ainda vamos ficar mais um tempo nessa tecnologia, né? Nos Verdade. Vídeos, nas aulas, enfim. Jé, para finalizar aqui, nosso tempo está quase acabando. Eu falei no começo, né, que eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, porque você é uma referência de profissional, uma referência para as mulheres da nossa área, quando a gente olha tão poucas ainda, né, no mercado financeiro. Referência, uma mulher que progrediu na carreira, negra, né, que veio do interior da Bahia e estar onde você está hoje, né?
E eu queria que você desse dicas, conselhos para as mulheres que estão se espelhando na Jéssica, né? Que querem chegar aonde você chegou, né? Que se espelham na profissional que você é, não somente como especialista em investimentos no Itaú, no Projeto Live, mas também como professora da Unibanco, como mentora. Ô, Dani, mais uma vez, muito obrigada aí. De fato, não é um processo fácil, tá? Quando a gente pensa, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto que eu já caminhei e ainda falta caminhar, né? É um processo contínuo, como eu mencionei, e a gente tem que estar constantemente reafirmando os nossos reais objetivos, né? A gente precisa estar primeiro em conexão com a gente para se perguntar e se questionar o que está fazendo sentido, né? Então, tudo que a gente pensa, principalmente às vezes a gente fala, né, da Jéssica profissional, da Dani profissional, mas não existe mais isso, né? É uma pessoa. A gente tem outras áreas da nossa vida que precisa também estar em equilíbrio. Então, Dani, eu penso muito que a gente precisa, e ainda falta muito, a gente ter representatividade, né? E a representatividade não apenas por ser mulher, por ser negra, mas pessoas com características, perfis, regiões diferentes, para que de fato a gente consiga trazer, né, principalmente para a ponta final, que é o cliente, algo que venha de fato a trazer uma visão diferente, né, ou posicionamentos ou soluções diferentes para um determinado problema. Então, isso a gente só vai ter quando a gente tiver pessoas que têm essas características físicas, que a gente tem realidades de vida diferentes, porque ainda existe, infelizmente, no mercado financeiro, um estereótipo de pessoas que tem que ser hétero, homem, e isso é ainda muito comum. Acredito muito que as instituições elas estão buscando, né, fazer esse processo de certa forma um pouco mais incisivo, criando políticas internas para, de certa forma, mitigar, né, e talvez não mais reparar, mas fazer algo diferente daqui para frente. Mas eu penso muito na questão da autorresponsabilidade, né? Então aí eu vou chamar as mulheres aqui para que elas também se enxerguem, né? Não entrem no processo com a sensação de inferioridade, acreditando que realmente elas têm capacidade, que só depende delas, elas precisam realmente buscar o que elas querem. E um ponto muito importante, tá, gente? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o que mais faz sentido na minha vida é viver em equilíbrio. Então, assim, eu me dedico muito ao meu trabalho, mas eu também me dedico muito à minha vida pessoal, me dedico muito agora, principalmente na questão da saúde, da qualidade de vida, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente ter, principalmente, longevidade durante esse processo. Então, assim, a dica é: acreditem em um objetivo, busquem esse objetivo e estejam sempre em conexão com vocês mesmas para que vocês consigam chegar aonde vocês quiserem chegar. Porque é possível, né, Dani? Com certeza é possível. E a gente bate naquela tecla que já conversamos aqui no quadro, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, na vida do teu gerente, dos teus pares, do teu cliente, principalmente, né? Agregar o valor também, né? Que vai te ajudar a crescer, a buscar aquele tão sonhado cargo que você está buscando, né, Jé? Com certeza. E eu acho que assim, a gente tem que muito. Uma coisa que eu aprendi, Dani, eu entrei na instituição muito presa a cargo, né? E eu falei, nossa, você é caixa, eu era gerente, você é caixa. E assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque assim, enquanto eu estava caixa, eu tirei a máscara do cargo e vivenciei as atividades. E eu aprendi muito. Depois eu fui assistente e aprendi muito. E agora estou como especialista e estou aprendendo muito. E o próximo cargo que eu vier, independente da função que ele represente, o que eu quero levar são as experiências e o quanto que isso vai transbordar em mim de conhecimento e com certeza em sabedoria lá na frente. Então, sigam aí o caminho de vocês, sem comparação com ninguém, porque o processo é muito individual, né, Dani? Muito individual. E, meu Deus, que papo hoje, hein, galera? Que Ah, papo com o adorei. especialista foi esse, hein? Passamos um Adorei, pouquinho Dani. dos 15 minutos, mas não tem problema, porque a gente teve várias ideias, vários insights e também uma baita de uma motivação, né? Para a gente continuar buscando, para a gente continuar estudando, para a gente continuar se qualificando, né, galera? Esse foi mais um Papo com Especialista, hoje com a Jéssica, especialista no live do Itaú. Jéssica, muito obrigada pela tua disponibilidade. Fica o convite para você aparecer mais vezes aqui no nosso quadro.
Eu que agradeço a Dani, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu sou fã de carteirinha do Eu Me Banco, do PAP, tudo que relaciona, e as pessoas, né, maravilhosas que eu consegui, né, estar perto de mim graças a esse projeto. Então, é uma honra estar aqui com você. Um beijo, muito obrigada pelo convite. A honra é nossa, Jéssica. Então, pessoal, esse foi mais um Papo com o Especialista. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. De segunda a quinta-feira, todo convidado às 7h30 da manhã. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.